Voltamos, meninos, tudo bem? Vamos continuar agora a nossa correção dos exercícios de comunicação e linguagem nas semanas 13 e 4. O vídeo anterior nós já fizemos a semana 1 e 2 e agora nós vamos finalizar, combinado? Eu gostaria de dizer novamente que se alguma dúvida restar, por favor, entre em contato através do grupo da nossa sala, ou ainda pode me chamar no privado sem problema nenhum, tá bom? Então vamos lá para a semana 13 e 4, só voltando aqui para nós lembrarmos o que é que nós vamos trabalhar. Nós continuamos falando sobre gênero textual, e desta vez nós trataremos mais especificamente sobre o gênero crônica, tudo bem? A crônica, ela existe já há um bom tempo e ela tem o objetivo de retratar fatos cotidianos, fatos corriqueiros da vida dos personagens que estão nessa crônica, tá? Então vamos começar pelas atividades e nós vamos fazer como nós fizemos no vídeo anterior. Nós temos aqui vários textos para ler, textos relativamente grandes, e aí nós vamos fazer aquela pausa e voltamos. A pausa para vocês lerem o texto, combinado? Então, leiam os textos para que a gente consiga resolver os exercícios com vocês cientes do que o texto trata. Nós não vamos ler aqui durante a correção, porque são textos grandes, e aí nosso vídeo ficaria maior do que já está, certo? O primeiro, chatear e encher. É uma crônica engraçada, produz um efeito humorístico, e ela foi escrita por Paulo Mendes Campos. Então, a letra A pergunta assim para a gente. O que acontece nas conversas que provocam a impaciência de quem atende o telefone? Bom, acontece que quem efetua as ligações procura por uma pessoa que não existe naquele estabelecimento para o qual ela está ligando. Ela sempre liga e fala, alô, Valdemar tá aí? Alô, eu queria falar com o Valdemar. Só que lá nesse lugar não tem nenhum Valdemar. Então isso acaba deixando a pessoa que atende o telefone impaciente. A letra B, quais são as dicas dadas no texto para chatear quem atende o telefone? As dicas que o autor do texto dá é você telefonar para um escritório qualquer na cidade procurando por uma pessoa aleatória. Essa pessoa não vai existir lá, isso vai acabar chateando quem está te atendendo. A letra C, meninos, eu vou voltar aqui, ó. E a letra C diz assim, releia o trecho. Que trecho? Não tem trecho. Então, acho que a letra C ficou uma questão incorreta. Nós vamos simplesmente ignorá-la e passar para a letra D. Quando a situação descrita deixa de chatear e passa a encher quem atende, segundo o narrador. Quando que a situação deixa de chatear? É quando o telefone ali do lugar que ela trabalha toca por diversas vezes seguidas. Você atender um telefone com uma, no máximo 2 vezes e for um engano, tudo bem, ainda vai, né? A pessoa ligou enganada. Mas quando a pessoa insiste, liga, e liga de novo, e liga mais uma vez, isso acaba enchendo a paciência de quem está atendendo. A letra E pergunta assim, a situação descreve um trote por telefone. Explique com suas palavras o que é um trote. Bom, um trote é quando a pessoa tem a intenção de enganar outra pessoa. A letra F diz assim, leia a frase abaixo que está presente no texto. Ó, essa frase aqui que eles deixaram. O outro, desta vez, esquece a presença da datilógrafa e diz coisas impublicáveis. Bom, por que as coisas ditas por quem recebe o trote são impublicáveis? Publicar significa escrever e tornar público. Por que é que não se poderia publicar o que a pessoa disse ao telefone? Porque com certeza não eram palavras bonitas, né, meninos? Eram xingamentos de alguém que já estava por aqui com a paciência, na verdade. Então, porque provavelmente se tratava
de xingamentos, foi o que eu escrevi aqui. E onde que essas coisas não poderiam ser publicadas? Geralmente, quando se publica algo, é em livros ou em jornais, certo? A letra G pergunta assim: no início da conversa pelo telefone, as respostas de quem atende são educadas. No decorrer das ligações, essa relação se mantém ou se modifica e por quê? Bom, essa relação se modifica porque a pessoa que atende ao telefone perde a paciência e passa a responder de maneira ríspida. Ela já não quer mais aquelas ligações e ela passa a tratar a pessoa mal no intuito de que a pessoa pare de ligar, certo? A letra H nos pergunta o seguinte: cite um dos recursos que aparecem nessa crônica para provocar humor. Bom, são as ligações repetitivas procurando por alguém chamado Valdemar e, por fim, a ligação em que o personagem se identifica como sendo o Valdemar, né, que está sendo procurado, e pergunta se alguém ligou para ele. E isso é o recurso que o autor usou para colocar aí um humor na crônica dele. Ok? Vamos para a questão 2. Questão 2 nos traz outro texto de Luiz Fernando Veríssimo. Esse autor aqui é bem famoso. E o trecho, o texto, me perdoe, se chama O Homem Trocado. Então vamos de novo para a nossa combina. Nós vamos pausar o vídeo para ler o conto. Vamos lá? Pausando. Voltamos? Vocês estão lendo, né? Então vamos lá, vamos responder essas questões aqui, ok? O Homem Trocado. Letra A nos pergunta o seguinte: que elementos o cronista utilizou para gerar humor no texto? Bom, ele usou a série de enganos na vida do personagem principal dele. A letra B justifica o título do texto. Bom, o Homem Trocado, que é o título, se justifica pelos eventos na vida do personagem principal. Os eventos sempre eram trocados, né? Por exemplo, ele foi trocado por outro bebê na maternidade, ele foi trocado de sexo em uma cirurgia que não era essa cirurgia que ele ia fazer. A letra C pergunta: indique que consequências os seguintes fatos têm na narrativa. Aí vai trazer aqui um tanto de coisas, um tanto de fatos que aconteceram nessa narrativa e vai pedir para a gente explicar as consequências, o que aconteceu depois desses fatos, tá bom? Por exemplo, a troca na maternidade. Quais foram as consequências? Bom, ele foi trocado por outro bebê, ele foi para uma família que não era dele. A próxima, ó, a ida de outro bebê para sua mãe. Isso causou a separação do casal, porque o pai não aceitou um bebê chinês. Então, o pai dele foi embora porque achou que a mãe tivesse o traído. O engano do cartório. Bem, ele deveria se chamar Lauro e ele foi registrado como Lírio. O engano no computador. O engano no computador causou uma questão que ele não pôde cursar a faculdade, porque ele se inscreveu, mas aí ele não conseguiu entrar. Teve um erro no computador e os dados não foram. O engano da companhia telefônica resultava em o Lírio pagar contas altas de telefone sem possuir um telefone. Vai entender por que ele pagava essas contas, né? Se ele nem tinha o telefone. E o engano do médico? O médico não fez a cirurgia de apendicite. O médico fez uma cirurgia de troca de sexo. Ele deixou de ser homem e passou a ser mulher. Olha só que baita problemão que o Lírio arranjou aí, hein? A letra D pede para nós observarmos essa fala do médico aqui. Ó. O senhor está desenganado. Qual é o sentido da palavra desenganado? Bom, geralmente essa palavra é usada quando uma pessoa está prestes a morrer, quando ela não tem mais solução, não tem mais o que fazer por essa pessoa. Ela vai morrer, está doente e não tem mais solução. A letra E pergunta por que o narrador não fica apreensivo com esse diagnóstico? Por que ele não tem medo?
É porque para ele, esse é mais um engano. Tudo na vida dele é um engano. Tudo se transforma em erro e mais tarde vem à tona o certo. Então ele pensa que é mais um engano na vida dele, certo? A letra F pergunta por que, no contexto, o uso da palavra desenganado gera humor. É porque quando o médico disse que ele estava desenganado, esse, na verdade, foi um engano do médico. Então ficou engraçado por esse fato. A letra G pede para nós comentarmos o final da crônica. Como se produziu o humor nessa passagem? Bom, acontece bem no finalzinho da crônica que o personagem estava ali internado para fazer uma cirurgia de apendicite. E ele, na verdade, passou por uma cirurgia de troca de sexo. Ele deixou de ser homem para ser mulher, confirmando mais uma vez que a vida dele era uma série de trocas, uma série de enganos, e o pobre coitado que não pediu nada disso, agora é uma mulher, no fim das contas. Número 3, vamos aqui no PET número 3. Outro texto para nós lermos. Muitos textos, né, meninos? Muitos textos. Mas nós estamos estudando comunicação em linguagem, que é feita por textos, tá certo? Vamos lá? Essa daqui foi feita por Rubem Braga e ela se chama A Outra Noite. Então vamos fazer o nosso clássico, dá uma paradinha, pausou o vídeo, volta, voltou, leu A Outra Noite? É? Então vamos responder. Como era a noite vista pelo taxista e pelo amigo do narrador? Bom, essa crônica fala sobre um, um homem que estava andando de táxi, o amigo dele e o motorista, o próprio taxista, certo? São 3 pessoas nessa narrativa aí. Como que era a noite que o taxista e o amigo via? O taxista e o amigo. Como que era a noite? Era uma noite de vento e chuva. É isso que o texto diz aqui, ó. Quer ver? Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Uma noite de vento, sol e chuva. Achamos, né? Ok. A letra B pergunta como que era a noite para o narrador. Acontece que o narrador, que também faz parte da história, né? É um narrador personagem que chama. Ele voou, ele viajou de avião naquela noite. Ele foi de São Paulo para o Rio de Janeiro. No Rio estava chovendo muito, muito vento, muita chuva. Só que o narrador, quando voou, ele viu acima das nuvens, olha, lá em cima, além das nuvens, olha como estava a noite. Um luar lindo, de lua cheia. E as nuvens que cobriam a cidade, vistas lá de cima, eram enluaradas, colchões de sonho, alvas, uma paisagem irreal. Colchões de sonho, alvas, quer dizer que elas eram bem clarinhas. Então imagina, aqui na Terra ele já tinha terminado a viagem de avião, estava indo de táxi para casa, estava chovendo e ventando. Porém, no avião ele viu outro cenário, uma lua cheia, nuvens claras e brancas, um lindo luar. Olha que diferença, né? Na mesma noite, o mesmo céu, visto de visões diferentes, de olhares diferentes. A letra C pergunta assim, ó, considerando a maneira como é narrada, a reação do taxista no final da crônica pode-se inferir que ele ficou. Como é que o taxista ficou, gente, quando o rapaz, o passageiro contou para ele como é que estava a noite lá em cima? Ele ficou sensibilizado com a conversa, agradecido com o presente, curioso por mais informações, desconfiado com o pagamento. De todas essas opções, a que encaixa é que ele ficou sensibilizado com a conversa. Sabe por quê? Quando ele saiu, o narrador personagem saiu do táxi, o taxista disse para ele assim, ó, boa noite, muito obrigado ao senhor.
Ele ficou sensibilizado. Ele ficou imaginando que, na verdade, existem outras noites, existem outros luares, existem outras formas de ver a mesma coisa. Bonito, né? Interessante, não é? Eu gostei muito. Esse acho que foi o texto que eu mais gostei. Daí a letra D pergunta assim: a outra noite a que o título se refere seria vista somente pelo narrador ou aquela que o taxista e seu amigo enxergavam? Bom, se refere à noite vista pelo narrador, que está além das nuvens, lá em cima, porque foi a única pessoa que viu. A noite comum naquele momento para as pessoas que estavam aqui na Terra, nos seus afazeres normais, era uma noite de frio, chuva e vento. De vento e chuva, né? Frio não disse se estava. Mas o homem que voou viu uma outra noite. Então se refere à noite vista pelo narrador, ok? A letra G e última pergunta assim, ó. Nesse texto, o narrador é personagem? E eu já respondi, né? Sim, ele é personagem. Lá diz, outro dia fui a São Paulo, resolvi voltar à noite. Ele está contando uma história que aconteceu com ele próprio. Certo? Entendido? Ótimo. Vamos para a questão 4 e nós vamos ver outro texto. Ó, só dá texto, né, gente? O texto é: hipopótamo foge do zoológico, mas volta apenas 2 minutos depois. Foi um texto publicado no jornal O Estado de São Paulo, tá? Então, é um texto jornalístico, ok? Então, nós vamos entender aqui agora que um hipopótamo lá no país de Israel, na cidade de Tel Aviv, ele fugiu do zoológico em que ele vivia sozinho. Ele encontrou os portões abertos e saiu, né? Mais comum que acontece quando você vê um portão aberto. E aí passou-se pouquíssimo tempo, nem 2 minutos foram, ele voltou, regressou para o zoológico. Olha só, que fato curioso, né? As perguntas é o seguinte, olha. Sobre o que fala o texto que acabamos de ler? Sobre o que eu acabei de explicar. A fuga de um hipopótamo do zoológico em Israel. Onde ele foi publicado? No jornal O Estado de São Paulo. Quem é o público-alvo desse texto? Ou seja, para quem provavelmente ele foi escrito? Bom, o público-alvo desse texto são os leitores do jornal Estado de São Paulo. Onde aconteceu esse fato noticiado? Em Tel Aviv, que é a cidade do país de Israel, ok? Como a equipe do zoológico ficou sabendo da fuga do animal? Bom, o zoológico tinha câmeras de segurança e eles só ficaram sabendo que o hipopótamo fugiu e voltou através das câmeras de segurança. Como o hipopótamo conseguiu escapar do zoológico e como ele foi recuperado? O portão estava aberto em um horário errado e ele foi recuperado, na verdade, por si próprio, porque ele voltou sozinho para o seu lar cerca de 2 minutinhos depois que ele tinha saído. Dá até uma dosinha, né? Ele voltou, tadinho, voltou sozinho. A letra G pergunta assim, olha, levante hipóteses. O que pode ter levado o hipopótamo a voltar para o zoológico logo após a sua saída? A notícia não nos deixa essa resposta, gente. Por isso que aqui pede para que nós levantemos hipóteses. Por que será? Então, você vai imaginar o que aconteceu e vai deixar registrado aí. O que eu imagino é que ele pode ter se assustado com algo que ele viu. Cabe até uma outra palavrinha aqui, ó. Viu ou ouviu fora do zoológico. Pode ser os barulhos de carros, né, do trânsito, pode ser a presença de muitas pessoas. Ele se assustou e voltou. São hipóteses. A letra H pergunta assim: na sua opinião, por que esse acontecimento virou notícia? Lembra que eu expliquei no vídeo anterior que quando se trata de opinião pessoal, não há resposta errada? É esse caso aqui também. É pessoal, tá bom? Na minha opinião pessoal,
Eu acho que virou uma notícia porque não é algo comum, é um fato inusitado. Animais não fogem de zoológicos assim, e animais não voltam para zoológicos assim. Esse é o mais inusitado dessa história toda, certo? Vamos para a questão número 5, gente. Estamos quase lá, tá bom? Esse texto aqui é muito bonito também. Jovens voluntários visitam idosos e realizam boas ações em Manaus. E aí é um texto que fala sobre um grupo de jovens que são amigos e eles passaram a visitar idosos nas casas de repouso em que eles vivem e também hospital infantil. Eles visitam e faz caridades, boas ações para quem ali está, seja idoso, seja criança. Vamos pausar o vídeo um minutinho para vocês lerem a notícia por completo. Combinado? Vamos lá? Pausou? Voltou. Notícia lida? Agora eu vou pedir um segundo para vocês porque eu preciso de água. Só um minutinho. Bom, continuando. A pergunta desse texto, letra A, diz assim: sobre o que fala a notícia? Acabei de explicar para vocês qual é o tema dessa notícia, né? Um grupo de amigos que são voluntários em uma casa de idosos e em um hospital infantil em Manaus. Essa notícia é brasileira, olha que bonito, né? Letra B, quem é o público-alvo desse texto? Ou seja, para quem ele foi produzido? Bom, para leitores do site em que a matéria foi publicada. Se vocês observarem aqui, ó, fonte. Ela foi publicada no site G1, que é um site, um portal da Globo. Aqui, ó, g1.globo.com, lá do Amazonas, tá bom? Ótimo. Letra C. Qual a intenção do autor desse texto ao produzi-lo? Bom, o autor desse texto quer relatar as boas ações desse grupo de amigos, que são jovens, e quer também estimular mais pessoas a ajudar o próximo, né? Letra D, ó. A notícia divulga uma ação desenvolvida por alguns jovens. Que ação é essa? É a ação de visitar uma casa de idosos e auxiliá-los em atividades, como também fazer doações para o local em que esses idosos vivem, ok? Letra E. O que os jovens fazem durante as visitas junto aos idosos? Bom, os jovens ajudam os idosos em suas tarefas, como, por exemplo, leem com eles. Tem um outro caso lá no texto que o idoso olha os trabalhinhos, o jovem olha os trabalhinhos que a idosa faz, ela gosta de mostrar o que ela faz, certo? Letra F. O projeto Tibum é formado por um grupo de amigos que teve a ideia de visitar idosos em abrigo. Eles passaram a convidar outros amigos e assim o projeto foi crescendo. Você conhece alguma história parecida? Ou seja, de uma ideia simples que tenha por objetivo ajudar outras pessoas? Você conhece algum caso assim? Essa aqui é pessoal também, tá, meninos? Vocês vão contar a história de vocês. Se vocês conhecem alguém que faça isso. Eu conheço um grupo de pessoas que atualmente, durante essa pandemia que nós estamos vivendo, essas pessoas têm ligado em números de telefones de pessoas desconhecidas para transmitir uma mensagem de consolo. E geralmente elas leem um texto bíblico para essas pessoas. Olha que ideia bonita, que ideia legal, né? Pergunta 6, meninos. Ó, pede para vocês escolherem uma das notícias lidas de tudo isso que nós lemos hoje, uma delas, nas atividades aqui, ó, 4 e 5. Essas duas que é a do hipopótamo, que fugiu do zoológico, da atividade 4, e a 5, que é do grupo de jovens que foram jovens voluntários que foram na casa de idosos ajudar os idosos lá.
Entre uma dessas duas, você vai escolher a que você mais gostou e vai escrever uma crônica. Ó, escreva uma crônica. Pense nas personagens que aparecerão na sua história, no lugar, no desfecho, em todos os elementos necessários para deixar uma crônica interessante. Ok? Agora é sua vez. Nós vimos crônicas de alguns escritores famosos, agora é você quem vai escrever a sua. E aí a sua crônica deve ter início, meio e fim. Faça no caderno, tá bom? Caderninho de vocês aí. Essa eu não fiz porque ela é pessoal, cada um vai usar a sua criatividade e imaginação para escrever essa crônica. Meninos, aqui nós encerramos o nosso PET do mês do início, né? O nosso primeiro PET. Esse aqui, ok? E aí, todas as atividades nesse momento estão corrigidas. Eu vou pedir a vocês que coloquem todas essas atividades no caderno, como nós solicitamos, façam direitinho e mandem lá no formulário que eu vou mandar o link para vocês no nosso grupo, porque é a forma que nós teremos de avaliar se você realmente participou, se você fez as atividades, tá? Esse link vai ficar disponível não só para mim, mas para a direção da escola. Lá será gerado relatório para contabilizar a participação de todos os alunos nas atividades que foram propostas. Então, o primeiro passo é você fazer a atividade no seu caderno usando essa ajuda aqui do vídeo. O segundo passo é você mandar lá no grupo, lá no link que eu vou colocar no grupo, todas as atividades feitas, porque aí nós conseguiremos avaliar a sua participação, a sua presença nessas aulas online, tá bom? No mais, o nosso vídeo termina aqui. Um grande e forte abraço. Eu estou com saudades de todos vocês, saudades da nossa convivência diária lá na nossa escola. Eu espero que todos vocês estejam bem. Por favor, fiquem em casa, cuidem de vocês próprios e cuidem de quem vocês amam, porque só assim nós vamos conseguir sair dessa situação, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!